for na live, que seja em outros momentos. Eu gosto de chamar você de professora, não sei porquê, né? Acho que porque vejo você ministrando, dando treinamento, escola bíblica. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Isto, para mim, foi nota 10, porque o fato de ver você envolvida com treinamento de escola bíblica, para mim, já ganhei o dia, porque eu sou apaixonado pela escola bíblica. Isso sempre fez parte da minha vida, do meu ministério. Mas está aí. Esse treinamento foi, eu fiquei mais assim com a parte psicológica, né? A gente distribuiu tudinho. E precisa, né? O professor da escola bíblica, ele precisa ter esse treinamento, esse apoio emocional, e desse autocontrole emocional. E a parte mais que eu levei é saber lidar com alunos, digamos assim, que apresentam alguma situação, algum problema comportamental. Então, eu trabalhei. Então, foi super gostoso. Eu gosto, pastor. Eu sou apaixonada por treinamento e palestra. Eu já faço palestra desde os meus 20 anos, então eu gosto muito. Pois é, pastor. Então, é um prazer imenso estar aqui hoje. Eu fiz assim, eu questionei algumas pessoas, os grupos, né, que eu faço parte, grupos de mulheres. Meu trabalho é direcionado muito para mulheres. E algumas fizeram algumas perguntas, questionamento que eu organizei tudo para estar conversando com o senhor agora. Deixa eu colocar aqui, o som pode estar baixo. E nós vamos começar a explicar, né? Eu vou deixar o senhor bem à vontade. E a questão da professora, eu me sinto honrada. Já fui professora de faculdade, hoje em dia não sou professora, mas acho que eu tenho cara de professora, mas eu me sinto super honrada. Só quando me chama de professora, tanto que eu nem digo, eu não sou. Quem já foi professor um dia é professor sempre, né? Aliás, o palestrante ele é como um professor. Tá, mas a nossa primeira pergunta, fique bem à vontade para explanar. Teve assim, até um questionamento de algumas pessoas, de algumas mulheres, que elas disseram assim: eu não gosto muito desse termo empoderamento. Passa assim algo de superioridade, de disputa, de poder entre o homem, porque a gente sabe que já se desvirtuou muito. Uhum. Vários grupos de ideologias aí já desvirtuaram muito o sentido de empoderamento, de virtuosa. Mas a primeira questão é, afinal de contas, o que é um empoderamento feminino e o significado de virtuosa à luz da Bíblia? Esta pergunta é complexa. E não quer calar. E é extensa, viu? É bastante extensa. Assim, você está me pedindo a minha opinião sobre a minha forma de ver o empoderamento, é o que eu entendo. Eu vejo assim, olha, olhando na minha visão, o que a sociedade estabelece. Vamos partir desse pressuposto. A partir do momento que começou a existir a necessidade de uma conscientização sobre o papel feminino, assim, não digo na retomada, porque vai depender muito de cultura e de sociedade, do grupo para grupo. Seria retomada para alguns e seria para outros um início, um ponto de partida para a valorização do papel da mulher na sociedade, na família, nas interações sociais, a partir do momento que nós entendemos a mulher como um ser absolutamente necessário à nossa sociedade. Ela faz parte da dupla infalível para o crescimento daquilo que Deus estabeleceu, homem e mulher. Deus assim os estabeleceu e, obviamente, com papéis fundamentais para os dois. Partindo do princípio que o homem, há determinadas coisas que não cabem ao homem, é uma impossibilidade, e há coisas que, obviamente, não cabem à mulher, também pela impossibilidade de características naturais, pelo fato de serem da forma como foram criados. Mas quando nós entendemos que houve necessidade de dar um up, de dar um boom, sabe, um pontapé nas questões das mudanças sociais que o mundo passou, principalmente olhando pelo enfoque da sociedade ocidentalizada. Porque nós temos que entender que quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que entender que aqui existe uma cultura
oriental, uma cultura que vem de um outro povo, de um outro viés, de um outro modo de pensar. Porém, os princípios estabelecidos, eles valem para qualquer sociedade. Os princípios basilares. Então, quando a gente vê a mulher inserida na cultura, na sociedade, mais, digamos assim, mais coparticipativa, não digo dos grupos sociais, tipo instituições, igreja, família, mas na sociedade como um todo. Na questão da economia, por exemplo, eu vejo a mulher, se nós entregássemos, sabe, a economia de um país, claro que preservando suas proporções, na mão de uma mulher, eu garanto que vocês sairiam muito melhor. Porque as mulheres sabem fazer ginástica com o pouco ou com muito que chega à mão delas. Então, nisso aí eu tenho que entender qual é a mágica que as mulheres conseguem fazer na administração, por exemplo, de um lar. Por isso, e eu tenho que ressaltar isso, a gente vê excelentes mulheres na direção de empresas, principalmente em papéis administrativos. E elas desempenham muito bem esse papel, talvez pelas características, as próprias características femininas. Mas não vamos olhar só para esse lado. Agora, eu tenho percebido, Marcinelli, que com o longo do tempo, me parece não existir, eu não sei, eu não me aprofundei, porque eu tenho uma visão, por enquanto estou falando a parte teórica, eu tenho uma visão, não vou dizer crítica, mas uma visão cunhada na palavra de Deus sobre o termo empoderamento, que é exatamente isso que eu vou ressaltar hoje, que é como eu vejo. Mas eu tenho percebido que não existe apenas uma única definição, não existe apenas uma linha fixa, um ponto de partida e chegada, não, isso é empoderamento. Eu vejo que vai depender muito da ótica de se imprimir a essa definição. Tá? Como, por exemplo, vamos imaginar a mulher no contexto social como incluída nas opiniões, incluída nos projetos, incluída em todas as instâncias da sociedade, em todas as áreas da sociedade, seja na área familiar, seja na área social, seja na área eclesiástica, ou seja, a nível de igreja. Aí você vai ter um viés de empoderamento. Então, quando nós entendemos que havendo consciência do ato, tá, de conceder poder e participação e coparticipação da mulher na sociedade, isto é o que, via de regra, a sociedade estabeleceu como empoderamento. É como eu vejo a definição da sociedade. Elevar a figura da mulher. Nós estamos falando agora, por enquanto, não citamos se é esposa, se é mãe, se é solteira, se é viúva, se é casada, não é casada, é divorciada, não. O papel da mulher em si. A mulher existe como coparticipante das atividades que Deus destinou ao homem. E coparticipante não significa participar junto, estar no mesmo nível, porém entendendo o princípio de primordialidade de Deus, origem, cabeça, homem, mulher, quando o papel institucionalizado se refere ao casamento, união abençoada por Deus. Nesse papel, nesse viés. Tanto que para isso existe toda uma cadeia, né? Deus, os pais, pai, mãe, os filhos, depois vem o trabalho e depois vem a igreja. E há pessoas que colocam as carroças, muitas vezes, na frente dos bois. Então, é importante a gente ver, sabe, que as mulheres têm um senso maior dos problemas sociais, dos problemas vivenciais. Eu reconheço isso. Eu reconheço isso na figura das mulheres. Eu valorizo a opinião, por exemplo, olhando no contexto do casamento da minha esposa, das minhas filhas, são mulheres, mas são minhas filhas, o cuidado, o zelo. Então, tudo isso nos faz pensar. Nos faz pensar. Então, eu vejo, assim, agora olhando para o lado da mulher virtuosa, agora eu vou sair já com uma palavra-chave.
Para mim, a mulher virtuosa é aquela mulher, e eu ainda não expliquei o que é virtuosa, talvez para muitos o que eu vá falar hoje possa espantar sobre o conceito do virtuoso à luz da Bíblia, mas para mim a mulher virtuosa é aquela mulher que realmente retrata o empoderamento feminino à luz da Bíblia. Só que tem um detalhe. Deixa eu definir isso, tá? Eu te falei que essa resposta é longa. Empoderamento feminino, empoderamento da mulher. Eu vou tirar, aliás, você já fez brilhantemente isso. Já excluiu a questão dos vieses ideológicos, da questão das distorções, daquilo que se falou, que se diz, que se vê em determinados grupos. Não vou discutir isso. Não vale a pena. Acho que vale a pena a gente, sim, se alimentar do que a palavra pode nos ensinar acerca dessa questão que é o alvo do nosso bate-bola de hoje. Aliás, eu espero que seja um bate-bola, um bate-papo, né? Nada formal, assim. Estamos bem, está todo mundo na sua casa, tranquilo, foninho, celular na mão ou computador, então está todo mundo descansando, tomando um cafezinho, de repente uma pipoca, e vamos nos nutrindo da palavra, na medida do possível. Então, na questão do empoderamento à luz da palavra de Deus, eu considero basicamente isto, como a capacitação dada por Deus às mulheres para elas serem seus instrumentos. Vamos entender instrumento no bojo mais geral e não restrito. Dentro do seu chamado e dentro da relevância que elas têm, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, no papel social e hoje na igreja. Traduzindo isso de uma outra forma, são aquelas mulheres que são escolhidas e são capacitadas, na verdade, todas a cumprir a missão que Deus lhe destinou. Sabe? E, pastor, eu só, assim, para acrescentar um pouco aí, sua fala, estou cortando, mas já, desculpa aí. Me chama a atenção o senhor falando, e veio aqui na cabeça Provérbios justamente 31, né, na parte no 24, onde a gente percebe, né, que a mulher ela é uma empreendedora, a mulher virtuosa ela é uma empreendedora. Então, o que a Bíblia nos relata, que a mulher virtuosa ela vai além, ela administra a sua casa, mas ela também pode ter os seus afazeres fora de casa, ela pode ser uma empresária, digamos assim, uma professora, ela pode ir atrás também de seus conhecimentos, e em momento algum, é como a gente falava assim dos grupos, né, que desviam de maneira muito radical de teologia, querendo dizer que a Bíblia é machista, etc. Não, lá fica bem claro que ela quando ela fala exatamente no versículo 24, lá fica bem, relata bem que ela sai, ela faz os seus tecidos de linho fino e vende-os. Então, quando fala nesse sentido, que a gente entende que ela é uma comerciante, que ela é uma empreendedora. Então, ou perfeitamente. Seja, a mulher virtuosa, ela também pode ter um trabalho, digamos assim, fora de casa, porque em casa ela já trabalha e muito. Perfeitamente. É isso. Olha só, o texto judaico de Provérbios, no capítulo 31, ele não fala, na tradução para o português, ele não chama a mulher de virtuosa. Ele chama a mulher de esposa exemplar, porque ela, na verdade, esse poema acróstico, porque esse finalzinho de Provérbios é um poema, é um acróstico. São 22 versos que começam com cada uma das letras do alfabeto hebraico. Então, na poesia hebraica há uma coisa muito interessante para o pessoal que está nos ouvindo. Não existe rima. Não existe rima na poesia hebraica. O ritmo também da poesia hebraica ele é fundamentado em ideias. Então, esse poema acróstico foi montado no sentido de nos passar a ideia do que realmente é a mulher e a sua relevância social. Nós temos que entender uma coisa. A Bíblia, para os conceitos de hoje, ela pode até ser traduzida e podem considerá-la machista. Porém, a Bíblia não é machista. Ela só preserva papéis, aliás, outorgados por Deus.
Então, quando há noção dos papéis que cada um desempenha na sociedade, não há problemas. Só que temos que entender que a sociedade ocidentalizada, a cultura ocidentalizada, ela difere e muito da cultura bíblica hebraica, dos grupos da Ásia, dos antigos povos semitas, e até mesmo se assemelhando à cultura grega, nós vemos que há momentos em que Paulo ele dá uma freada nos abusos por conta da cultura grego-macedônica que estava acontecendo nas igrejas da época. Só que Paulo também não deixou de lado os judaizantes, aqueles que tentavam imprimir uma obrigatoriedade da cultura judaica dentro do povo gentílico. Então, nisso, Paulo já deixou muito claro que nós temos que entender que se existem regras para o povo gentílico, essas regras estão estabelecidas lá no primeiro concílio da história, que não foi oficializado, que é o Concílio de Jerusalém, Atos no capítulo 15. Ali está estabelecido o que serve para nós, os gentios, que nos tornaríamos igreja. Mas agora eu quero voltar um pouquinho à questão da questão da mulher virtuosa de Provérbios. Aliás, são poucos textos. Não sei se você tem essa curiosidade, mas são poucos textos na Bíblia, em português, nas versões em português, que citam mulher virtuosa. A palavra virtuosa. Mas deixa eu, antes de explicar a palavra virtuosa, o Ishat Ha'il, que é a palavra que está ali em Provérbios, no capítulo 31, a gente já vê o início desse poema dizendo que esta mulher, tida como esposa exemplar, porque está se referindo a uma mulher a um homem que vai encontrar uma mulher para casar ou já é casado com ela. Temos que entender isso, o texto deixa isso claro. Mas veja, mesmo a mulher casada ressalta algumas características e uma delas você já trouxe à tona, Marcinete. A característica do empreendedorismo. Isso é notório no texto de Provérbios 31. Então vamos ver, vamos tentar parametrizar isso. Algo que nos chama a atenção é que para a cultura, essa questão da cultura, que dispunha sobre características que os homens deveriam, essas características os homens deveriam buscar nas mulheres com quem casar. Por quê? Porque elas eram necessárias à sociedade nesse contexto. Contexto de mordomia, contexto de administração, contexto de valentia. Eu já vou falar sobre a valentia daqui a pouco, logo em seguida. Então, essa mulher era a mulher ideal, porque ela iria estabelecer um padrão na sociedade onde ela era extremamente valorizada. Note que no final o próprio homem diz: tu és a mais virtuosa entre todas. A louvor, a reconhecimento. Ou seja, parece que o homem está se colocando abaixo, mas não é. Ele simplesmente tinha um papel a desempenhar na sociedade judaica, que era ser ancião, juiz, era aquele cara que resolvia negócios grandes dentro da questão da cultura judaica, enquanto a mulher ela tinha o seu valor, inclusive até em negociações. Perceba que essa mulher ela está apta, a mulher bíblica está apta até a comprar campos, comprar propriedades, administrar sobre elas, colocar os funcionários para trabalharem, gerir um RH da época. Ou seja, a gente vê uma mulher a todo vapor nesse texto de Provérbios. Então ela está retratada como esposa, mãe, sem desmerecer o valor feminino. Ah, não, é esposa e mãe. Normalmente todo mundo diz assim, numa sociedade judaica todo mundo acha que é piloto de fogão. Não, esposa, mãe, com um papel absolutamente relevante na sociedade da época. Então, olha só as características que a gente pode separar. Uma mulher sábia, sabedoria espiritual, habilidades práticas, ou seja, o que ela pode fazer com a mão, ela faz. O que ela não pode, ela orienta os outros a fazer. Virtude moral, sem dúvida nenhuma. Proatividade, diligência, empreendedorismo, percepção para os negócios, frágeis, perceba, mulheres frágeis, que de repente não podem ir na luta, mas a história mostra que em muitas culturas as mulheres pegavam espada tanto quanto os homens, em muitas culturas. Mas o texto mostra uma coisa interessante, frágeis, mas com uma aptidão enorme para trabalho pesado, inclusive.
qualidade de obras e serviços. Você ressaltou a questão dos produtos que elas manufaturavam e depois podiam vender a preços muito bons, saber negociar. Orientadora, a palavra chama ela de lâmpada. Para mim, uma lâmpada é um farol que dá direção, que ensina. E por aí vai. Nós poderíamos citar muito mais coisas adjacentes, complementares a essas características que nós colocamos aqui. Aí eu pergunto para todos que estão nos ouvindo, se isto não significa empoderamento à luz da Bíblia, então alguém me diga o que seria. Verdade. E saindo um pouquinho assim, né, de provérbio, a gente verifica o quanto, assim, quando você falou que a mulher, né, foi honrada, não é a questão de colocar ela acima, mas de honrar. Em Efésios 5, 25, o que Jesus manda? O que ele manda na Bíblia? Maridos, amem suas mulheres, assim Verdade. como Cristo amou a igreja. Verdade. Então, isso é honrar a mulher. Gente, como Cristo amou a igreja. Isso é um amor intenso, um amor incondicional, um amor verdadeiro. Quando ele fala isso, assim, eu gosto muito dessa passagem da Bíblia. E sempre assim, quando eu conversar com alguém que está com algum problema, eu cito ela. Por quê? Porque a gente não tem amor mais puro do que o amor de Jesus pela igreja. Tem amor mais puro que esse? Não. É um amor assim tão lindo que raro. Hoje em dia até posso dizer que aliás, é raríssimo, né? Ou seja, amada o tempo todo na Bíblia, Jesus ele demonstra quando ele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia. Com quem foi que ele falou primeiro? Então, deixa bem claro que a mulher ela é uma mulher que ela merece ser honrada. Mas é claro, como o senhor diz, cada um no seu papel. A mulher com o seu papel, o homem com o seu. E a submissão, ou seja, estar abaixo de uma missão que nos é dada por Deus. Então, assim, a submissão, foi Deus quem nos deu essa missão. Perfeito. De sermos submissos, mas entender o significado dessa submissão. Então, a gente, na hora, por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Então, uma mulher, quando ela é livre, que foi Jesus quem libertou, o verdadeiro libertador das mulheres, é Jesus, não é nada de grupo feminista, não. Jesus que é o nosso verdadeiro libertador. Quem for ler a história todinha, a Bíblia toda, vai entender Jesus conversando com a samaritana. Gente, são todas histórias bonitas. Eu digo assim, ele é meu libertador. Eu não preciso de nenhuma ideologia, de nada. Eu tendo a Bíblia, eu estou perfeita. Perfeito, mas é isso mesmo. Quando você cita a submissão, nós temos que entender que a deturpação do conceito de submissão que existe na sociedade atual em muitos grupos, por isso homens se colocam numa posição de mandantes, manda-chuvas, chefes, porque entendem que submissão é estar debaixo do pé. Mas a palavra submissão é estarem ambos debaixo de uma missão. Missão outorgada por Deus a ambos. Claro que preservando os princípios de primordialidade e originalidade. Deus, o cabeça, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Mas não significa que é o que manda. Ele é o cabeça por princípios de primordialidade. Mas a mulher foi feita sua adjutora, auxiliadora, é copartícipe das atividades e das tomadas de decisão. Quando um casal consegue atingir esses status, ele consegue um casamento saudável. Não existe perfeito. Nunca existirá. Mas ele atinge um status de relacionamento saudável. Porque tem que haver respeito, compreensão, tem que haver mutualidade, tem que haver cumplicidade, tem que haver uma série de coisas. Outra coisa que me chamou a atenção naquilo que você falou é o tempo do verbo amar. Não existe aí um pedido de Deus. Deus não está pedindo para os maridos, olha, se for possível, né? Não, ele está sendo claro, amai vossas esposas, é uma ordem. É uma ordem. Ora, se ela é tua esposa, você, homem, se tiver homens no grupo, como eu, nós temos a obrigação de amar as nossas mulheres. Por quê? Porque
A partir do momento que colocamos no nosso coração esse conceito, esse senso de amar, o amor de Deus vai nutrir o nosso amor natural, o nosso amor, e não apenas a questão de desejo, não, mas um amor verdadeiro. Aquele que supera, aquele que é cúmplice, aquele que ajuda. Enfim, eu não vou citar o texto de 1 Coríntios 13, porque todos conhecem. Mas eu queria ressaltar uma coisa antes da gente, de repente, evoluir na discussão. Há duas coisas que me chamam a atenção sobre essa questão. O versículo 23 diz: o seu marido é muito mais honrado entre os juízes quando tem uma mulher sábia ao seu lado. E lá no fim, lá depois mais para o final do capítulo, eu abri aqui, deixa eu ver se está aqui. Lá no fim, ele coloca assim, muitas mulheres, perceba isso, olha o senso. Isto é amor. Muitas mulheres são virtuosas no que fazem. Mas tu superas todas elas. Olha que louvor maravilhoso. Então, quer dizer, nós homens temos que reaprender a viver com as nossas mulheres. Me desculpem, eu participei de um trabalho chamado Hombridade, e a gente vê que os homens estão esquecendo de ser homens. Não estou dizendo que tem que abrir a porta, se bem que pode. Não tem que chegar com um buquê de flores, se bem que pode e deve, se as esposas gostarem, sabe? Mas há outras maneiras de agradar. Por exemplo, um jantar. Faz um negócio para agradar, sabe? Alguma coisa. Há algum tempo atrás, eu às vezes chegava mais cedo e a minha esposa, né, sempre gostava, a gente, principalmente no frio, de comer uma sopa. Meu, quer fazer a alegria dos dois juntos, os dois comendo sopa. Sabe uma coisa, Marcinelo, uma coisa tão simples, tão simples. Sabe? Agora, depois dos meus problemas de saúde, eu aliviei um pouco. E hoje a gente tem uma chefe aqui em casa, que a Emanuele é assim, na cozinha, nos confeitos e tal. Ela e a mãe amam essas coisas. Então, aí a gente é meio que expulso da cozinha. Mas faz parte. Mas, viu, permita-me conceituar a virtuosa à luz da Bíblia. Eu acho que isso é importante, a gente trazer esse conceito para as nossas mulheres e os homens que estão nos ouvindo nesta noite. Eu acredito que alguns até estejam assistindo com as suas esposas, noivas, namoradas. Eu acho interessante. Apenas uma mulher na Bíblia é chamada de virtuosa. Uma mulher, com nome próprio. Só uma. É Ruth. Olha o reconhecimento de um homem muito antes de ter desposado ela. Ele já estava sendo valorizado e valorizando ela muito antes dele socialmente se tornar o seu marido. Mas não vem ao caso. Ruth é uma figura assim absolutamente maravilhosa. Mas isso não significa que as outras mulheres da Bíblia não sejam. Porque nós temos que fazer um somatório de todas as características de cada exemplo bíblico de mulheres, e são muitas. São muitas mulheres. E eu não vi nenhuma mulher na Bíblia desvalorizada. Uma mulher que eu vi desvalorizada, Vasti. Mas por que ela foi desvalorizada pelo seu marido? Por causa das atitudes destrambelhadas dela. Por causa dela não entender o seu papel na corte persa, e obviamente que ela acabou sendo suplantada por uma mulher que sabia o seu papel, Esther. Perceba, Esther, apesar de todas as características assim extremas da cultura e da corte persa, ela foi valorizada por Assuero. Extremamente valorizada. Então, a palavra que está ali é Ishat Ha'il. É uma palavra que, se nós formos pegar assim ao pé da letra, Ishat pode ser mulher, pode ser fêmea, pode ser esposa. Ha'il é uma palavra que é um pouco mais pesada. E quando a gente fala de virtuosidade, a gente geralmente pensa que isso remete à fragilidade, sensibilidade, sabe? Coisa assim, tipo caule fino que a qualquer momento pode quebrar. Se engana quem pensa isso.
Porque esse não é o conceito da mulher virtuosa. Virtuoso, na Bíblia, ele tem a ver, o Rail tem a ver com força. Agora, mulheres, encham, estufem o peito, sabe, e entendam como a própria Bíblia, que é machista, segundo muitos, valoriza a mulher. Bravura, veja, riqueza, virtude, isso está, por exemplo, associado a uma ideia, um vislumbre de um exército, de poder, de guerra, de grandes valores humanos. Ou seja, a ideia básica da palavra Rail é força e influência. Então, veja, a mulher que deveria ser relegada a um segundo plano, ela é chamada de virtuosa porque ela é símbolo de força e de influência. Ah, tem dúvidas sobre isso? É o que a Bíblia diz. Se nós procurarmos em 1 Samuel, se nós procurarmos em 2 Samuel, nós vamos ver isso. Aí, isso nos leva a um outro pensamento. Ora, se a mulher ela é elevada, não relegada, mas elevada a esse plano, a minha pergunta é: quem é a fonte da força que a mulher recebe? Que palavra é esta? Que palavra é esta? Quem é esta palavra que cita essa mulher como Ishat Ha'il? Não é o nosso Deus? Não é Ele aquele que é a fonte de todo o poder e de toda a força que a mulher recebe para cumprir exatamente o papel, a relevância, ser amada, ser fortalecida, ser nutrida, para ser uma verdadeira guerreira, transformando sua fragilidade em força no Senhor. Olha que coisa estrondosa. Então, esse, queridos, para mim, é o melhor conceito de empoderamento que pode existir. Porque empoderamento significa receber poder de alguém ou de algo. É de Deus. É de Deus. A mulher virtuosa é, por natureza, e usando uma palavra moderna, é por natureza empoderada por Deus. E valorizada pelo seu marido, quando o seu marido também é de Deus. É um conceito trash, viu? Mas, olha, para mim, eu não negocio isso, né? Porque eu vejo isso. Eu vejo isso da parte de Deus. Eu valorizo muito porque eu sei a força das minhas mulheres, quando eu digo as mulheres da minha casa, nos momentos mais difíceis da minha vida, foi a força delas que prevaleceu. Foi a força delas que me manteve de pé. Foi a força delas que me sustentou. Sabe? Isso eu sou grato a Deus em todos os momentos da minha vida. Cumplicidade, né? Isso aí é muito bonito entre a família, vamos assim, os Perfeitamente. filhos, aí as mulheres assim. Eu acho muito bonito, digamos assim, o esposo quando ele sai para a missão, a mulher fica olhando e vice-versa. Então é um apoiando o outro, um dando, sabe, a força para o outro crescer, crescer, isso é ser sábio. Então, assim, o que eu vejo também é a questão da mulher virtuosa, que cada vez mais que a gente estuda, agora eu comecei assim, um estudo sobre as 13 mulheres mais faladas da Bíblia. Então, assim, a gente se apaixona por Débora. Débora foi uma mulher fortíssima, né? Lá em Juíza e tudo. A gente vai vendo assim o caminhar. Ainda não vou falar sobre essas 13 mulheres, porque eu estou começando agora. Então, isso eu deixo lá adiante, uma outra hora. Comecei a me aprofundar mais, porque eu digo assim, que a Bíblia, se a gente lê 10 vezes, quando a gente for ler novamente, para falta ainda ler mais, gente, tem mais coisas a aprender. E eu sempre que eu falo, se nós realmente seguíssemos o que está na Bíblia, o homem seguisse, quando eu falo em questão dos dois gêneros, não precisava de lei Maria da Penha, não precisava de código penal, não precisava de código civil, não precisava de estatuto da criança e adolescente, porque se você seguir tudo que está mais assim
o homem precisa, eu digo assim, que ele precisa que desenhe para ele, olha, não, lá na Bíblia diz que não matarás, mas ele precisa do Código Penal e às vezes até ele precisa que desenhe para ele entender que ele não deve matar. E isso também eu vejo assim da mulher, a mulher virtuosa, a gente lendo, se você pegar Provérbios, né, 31, mas eu vejo, infelizmente, eu vejo alguns eventos citam, vou citar, até conversei com o pastor e digo, eu estou quase empoderando essas mulheres de tanto que eu escutei agora no meio das mulheres. Mas falta, assim, um aprofundamento mais de entender que você chegar e falar, mulher virtuosa, quem achará? Mas quem é essa mulher virtuosa que tanto querem achar? Uhum. Não, e as começam a aí levam logo parte, porque é a questão da submissão. Por isso que eu gosto sempre de deixar bem claro, submissão, está abaixo de uma missão que vem de Deus, não é do homem. Então, Exatamente. se eu sou inteligente, eu fui confrontada, né, afrontada, como falo, por esse grupo, né, de ideologia, e disseram assim, você é inteligente, se liberte. Eu disse exatamente, por ser inteligente, que eu já sou livre, que eu vou pela Bíblia, eu já sou livre, porque eu sei assim que exatamente o que eu quero, o que eu busco. Então, a mulher virtuosa, ela tem esse potencial de ir atrás do que ela quer. O que ela, assim, ela precisa, muitas vezes, é de um apoio. Mas mesmo você sabe, né, pastor, que a mulher, ela é águia. Ela mesmo sem apoio, ela dá o voo dela, ela vê onde realmente está melhor para ela ir, para ela se direcionar, e ela é estratégica. A mulher virtuosa, ela é altamente estratégica. Então, um homem inteligente que tem uma mulher virtuosa do lado, ele cresce e muito junto com ela. E a mulher, quando ela é virtuosa, ela, é como você disse, ela se vira qualquer momento, em qualquer lugar, ela faz praticamente um milagre com pouco dinheiro. Ela não tem essa vaidade exagerada. A mulher se cuidar é uma coisa, mas assim, aquela coisa exagerada que até o meu Ostensiva, né? Ostentação, né? é ostensiva. Ele diz assim, mãe, tem mulheres assim que parece que nem são elas mesmas. Questão de maquiagem, roupa e outro mais. Então, eu gosto muito de ouvir. Por que eu gosto muito de ouvir os jovens? Porque eles ainda têm a pureza nas opiniões. O adolescente, ele tem a pureza na opinião. A criança. Eu gosto muito de ouvir eles, a opinião deles, porque eles são mais sinceros. A gente, assim, quando vai envelhecendo, a gente vai dando mais um pouco a nossa opinião. E eles não, eu converso com eles, eles me falam, e eu reflito muito em cima da opinião dos jovens, e é verdade. O que eles falam é bem interessante. Eles são desprovidos de cascas, né? Principalmente os bem mais jovens, né? Eles ainda não têm as cascas sociais e não têm esse comprometimento em fazer, apesar que as redes sociais mudaram muito isso. As redes sociais, eu acredito que mudaram muito esse conceito, mas antigamente não. Quando não tinha a influência das redes sociais, eles não estavam nem aí para o que pensavam deles. Eram do jeito deles, faziam do jeito deles. Hoje não. Hoje, infelizmente, a própria rede, os próprios, havendo um nivelamento, um obriga o outro a ser, muitas vezes, e a fazer o que ele não quer e não deve. Infelizmente, as redes sociais têm o seu papel relevante, mas eles têm o seu lado negro também. Nesse aspecto, né? Usar a nosso favor, né? A rede social, a gente tem que começar a usar a nosso favor. Isso eu falo muito Sim. no grupo com as mulheres. A gente tem um grupo que é desafio espiritual. E sempre as lives, elas são assim, tipo, começam às 11 horas, terminam 1 da manhã. Sabe como é? Grupo assim, desafio espiritual, não tem muita hora para acabar. Tem que ter tratamento de Deus, né? E eu converso muito assim com elas. Eu digo, vamos usar as redes sociais a nosso favor, para a gente levar a mensagem, porque as pessoas hoje têm essa facilidade, têm esse comodismo de estar deitado no celular, de estar ouvindo as mensagens com o celular, pregação no celular. E eu não uso mais a Bíblia. Olha a minha aqui. A minha é toda marcada, cheia de apócrifo. Cheia. Se abrir é que vai ver mesmo, é riscada, mas é porque a gente que faz, né, vai atrás, falei cada vez mais. Eu gosto de anotar tudo. Tem que ser assim, Isso é a melhor coisa. Como professores de Bíblia, a gente recomenda, usa a tua Bíblia e abuse dela, né?
Essa é a única coisa que você pode abusar bastante, né? É a Bíblia, né? E, pois é, pastor. E assim, faça a sua. Estamos quase chegando ao fim, mas um bate-papo Mas assim já bem. nem começamos quase. É, mas tipo, faça aí suas considerações, coloque para gente. Só uma perguntinha, você pode responder bem rapidinho, porque serve aí um questionamento aí do grupo, até do Facebook. A igualdade de gênero pode ser benéfica ao casal? Como que é vista essa igualdade de gênero? Esse é um problema, né? Deixa eu ver. A questão do termo, o nome igualdade de gênero, ele pode nos remeter a uma conotação, e você sabe, porque já citou isso hoje, a uma conotação extra-bíblica ou bastante espúria. Quando a gente fala de igualdade de gênero, por favor, não entendam isso como ideologia de gênero. Igualdade de Diferente. gênero, muito diferente. Igualdade de gênero é uma questão de direitos e coparticipações de ambos os seres, homem e mulher, em seus papéis definidos por Deus na sociedade. Então, eu partiria de um pressuposto inicial. Para mim, particularmente, pode ser que muitos, obviamente, divirjam da minha opinião, mas eu aqui estou estabelecendo a minha opinião em relação à questão dessa igualdade favorecer ou não um casal. Mas eu quero partir de um princípio. Toda mulher cristã, toda a mulher cristã, dirigida pelo Espírito Santo, aquela que já recebeu a Cristo, que tem o Espírito de Deus em sua vida, ela já é por natureza espiritual. Então ela já é por natureza empoderada. Ela é sábia, ela é corajosa, ela é uma mulher guiada por Deus, ela é uma mulher participativa, ela é reconhecida na família, ela é reconhecida na sociedade, ela é reconhecida na igreja. Ora, tudo isso e outras coisas, tudo isso, eu entendo que essa mulher leva isso para dentro da sua casa. Não tem como ela separar as coisas. Ah, não, agora eu vou vestir o hobby, porque agora eu vou entrar no papel de esposa. Não, agora eu vou vestir o terninho, uma roupa social ou esporte fino, porque agora eu vou me investir do papel de profissional. Não é isso. Ela é a mesma pessoa em ambos os contextos, obviamente que preservando as funções, preservando-se as suas características. Então, pode sim, eu defendo essa ideia, que pode ser benéfica. Porém, temos que entender precisamente o que nós vemos como igualdade. Entender essa igualdade. Lembrando o quê? Primeiramente, homens e mulheres, à luz da Bíblia, eles têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Primeiro que Deus não fez a mulher do acaso, ele fez a mulher da matéria com a qual ele já tinha feito o homem, que era sua imagem e semelhança. A mulher tem absolutamente as mesmas características espirituais, preservando suas características físicas. Toda a vida. Isso não há, acredito que não há contestação nisso. Então tem os mesmos valores, características e papéis absolutamente distintos. Mas se nós entendermos que tudo que é sadio, moderado e com vistas à harmonização e assim a consolidação de um projeto conjunto, porque um casamento não é não é um negócio, um contrato unilateral. Ele é um contrato que tem obrigações, deveres, direitos de ambos os partícipes desse contrato, que nós chamamos de união conjugal legítima aos olhos de Deus. Então, sem dúvida, eu defendo a ideia, como você já viu, que o casal se beneficia disso. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos que entender que nós vivemos tempos em que ambos, principalmente na nossa sociedade, ambos, homens e mulheres, sabe? Por questões, obviamente, sociais, por questões familiares, por questões de finanças, equilíbrio de orçamento, etc., etc., os dois têm que trabalhar. Então,
Vamos pensar, se ambos trabalham e constroem a sua vida juntos, também é justo que haja a coparticipação em casa. Na questão dos filhos, na questão da educação dos filhos, na questão das atividades da casa. Por que homem não pode cozinhar? Por que homem não pode fazer isso? Por que homem não pode fazer aquilo? Por que homem não pode ter algumas funções? Aliás, tem homens aí que dão show em muitas mulheres na cozinha. Né? A gente sabe disso. E eu não vejo que isso seja desmerecimento. Sabe o que eu acho, Marcinelli? Antes das considerações finais, eu acho que os homens, e eu faço meia-culpa nisso, porque nós homens temos que entender isso. Não é porque eu estou num caminho que, teoricamente, estou tentando buscar de Deus o que é certo, o que é correto, mas eu acho que nós homens, nós temos que voltar à hombridade bíblica, à hombridade da palavra. Porque o verdadeiro homem não é aquele que usa calça, fala grosso, arrota alto e cospe longe. Sabe? A figura do bonzão. Não. Homem que é homem também chora. Homem que é homem também tem sensibilidade. E um homem que é homem cheio do Espírito Santo, ele tem a sensibilidade do Espírito na sua vida, em relação a tudo. Eu pergunto, o casamento fica de fora? A união conjugal fica de fora? O tratamento dos filhos fica de fora? A vida em sociedade? Nunca, jamais. Isso é uma impossibilidade. Então, eu vejo que mesmo havendo o princípio de autoridade, de primordialidade estabelecido por Deus, o homem, a mulher, os filhos, como nós já vimos, o trabalho, depois a igreja, há uma missão conjunta. E missão conjunta é algo a ser desempenhado no mesmo nível. Coparticipação, mesmo nivelamento, mesma valorização. Eu tenho que aprender a valorizar aquilo que a minha esposa é, o que ela faz, aquilo que as mulheres da minha igreja são e fazem. Aliás, eu digo, se hoje eu tivesse que pastorear uma igreja novamente, eu tenho certeza absoluta que a maior força-tarefa que eu teria naquela igreja seria a das mulheres. Tenho certeza disso, porque é isso que nós estamos vendo na maioria das igrejas. Quem anda carregando pedra? As mulheres. Quem anda tomando decisões nas igrejas? As mulheres. Porque os homens estão esquecendo exatamente, agora, fazendo um pouco de desabafo, estão esquecendo exatamente da hombridade bíblica. A mulher não é funcionária. A mulher não é uma escrava, até mesmo sexual. Não. A promotora dos desejos do homem. Não, a mulher é uma adjutora, é uma ajudadora, é uma coparticipante, é alguém que Deus colocou ao lado dele para construir a vida dele. Tem muito homem, me desculpem os homens, me perdoem, mas tem muitos de nós que não chegariam aonde chegaram se não fosse a mulher que tem ao lado dele. Então, para mim, casamento pode ser beneficiado, e com certeza é beneficiado, pelo empoderamento bíblico das mulheres de Deus. Concordo. Tá chegando aí umas perguntas no privado, mas depois eu vou ver. Gente, é isso mesmo, né, pessoal? Faça as suas considerações finais, depois eu vou dar um recadinho aí para vocês. Perfeito. Marcinelli, primeiramente, minha gratidão de coração. Você me permitiu um desafio que eu já falei sobre isso, mas nunca, talvez, na profundidade que nós entramos hoje. Eu ter a oportunidade de falar o que eu penso a respeito exatamente do papel e da relevância da mulher. Nós não entramos em questões controversas, graças a Deus, mas também, se tivéssemos que entrar, a gente entraria e esclareceria, tiraria de letra. Então, meu agradecimento, sabe? Assim, pela amizade que Deus tem permitido a gente construir, né? Pelas irmãs que nos apoiam, a Anitta, por exemplo, assim, que é uma pessoa que eu considero muito e vejo que ela também tem um desejo enorme de crescer ministerialmente e ajudar mulheres, porque eu acho que há uma grande necessidade na igreja de que haja um staff, haja uma equipe, um grupo terapia, grupo de trabalho, de apoio, que ajude mulheres em várias instâncias. Não vou entrar nos detalhes, mas em várias, quase todas elas. Então, para finalizar, empoderamento, queridas irmãs e irmãos que nos ouvem, Marcinelli,
Nossa gratidão a esse grupo maravilhoso que teve com a gente, porque eu notei, eu não me ligo muito, mas eu notei que foi um grupo fiel ali, se manteve firme conosco até agora. Empoderamento, eu acho que vai muito além do simples conceito ideológico ou de um sentimento. Empoderamento, nós podemos resumir e traduzir como um verdadeiro senso, consciência e prática do que é certo, do que é justo e do que é lícito aos olhos de Deus e por ele aprovado. Isso é empoderamento, porque daí nós fazemos bom uso do poder que Deus nos outorga através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas, principalmente falando de empoderamento feminino na vida das mulheres. Então eu volto a defender, finalizando esse nosso bate-papo, volto a defender que o conceito bíblico de empoderamento está lá estabelecido em Provérbios e na vida de tantas mulheres. Olha, mulheres como Débora, Jael, Esther, Ruth, Raabe, Tamar, Abigail. Abigail foi uma mulher que a gente vê o empoderamento dela pelo reconhecimento do seu futuro marido, não do marido antigo. Há uma diferença gritante dos dois maridos que ela teve, o Nabal e depois o rei Davi. Davi reconhece ela como uma mulher absolutamente inteligente e formosa. Duas características que resumem uma boa parte do empoderamento feminino. Aí a gente vê Madalena, a gente vê a Lloyd e a Eunice, que foram mães de Timóteo. A gente vê a Lídia, uma empreendedora, além de ser uma serva, talvez uma líder na região. Ela era fabricante de púrpura. Febe era uma serva de Deus, provavelmente tida como uma diaconisa, uma mulher ativa na comunidade da igreja. A própria Maria, podemos descartá-la. Maria, agraciada com o Pai, né? Onde ele achou as qualidades necessárias que uma mulher deveria ter para dar à luz o Salvador, dar à luz o seu filho. E todas as mulheres participantes na vida de Jesus, eu vejo em todas essas mulheres, e vejo em todas as mulheres de Deus, que carregam o nome de Cristo, que são mulheres agraciadas e cheias do Espírito Santo, eu vejo nelas o senso, o princípio e o estabelecido já empoderamento bíblico nas suas vidas. É como eu vejo. E, mais uma vez, agradeço. Agradeço, queridos irmãos, irmãs, que estiveram com a gente, que nos apoiaram. Assim, foi maravilhoso. Foi muito bom poder conversar com você, professora Marcinelli. Pois é, nós que agradecemos. E assim, quando a gente fala do ministério, né, da igreja, eu costumo dizer que o círculo de oração é o coração da igreja. Você pode ver que vários conjuntos às vezes vêm, terminam, outro círculo de oração ele está lá. Todos passando Mulheres orando. Mulheres orando, se reunindo, e elas oram por todos. Você precisa ouvir a oração das irmãs do círculo de oração. Elas oram pelo pastor, pelos diácono, presbítero, coordenador de tudo. E não, tem irmã do círculo de oração, se eu não tenho noção, elas falam o nome de cada um. Elas citam na oração, então assim, elas são louváveis, são honradas. Então, o círculo de oração, como eu digo assim, são mulheres virtuosas, mulheres que realmente proativas, que elas olham pelo todo, porque elas seguem, elas estão o que Deus manda, elas estão na submissão de Deus, então elas estão cumprindo. Então, para nós conseguirmos realmente ser mulheres fortes, mulheres proativas, mulheres que conseguem, a gente tem que sim ser submissa a Deus, a gente tem que seguir a palavra e vamos fazer o extraordinário, porque chega de miar, vamos rugir, todos nós. Amém. O tempo aí está chegando, é para cima, é luta mesmo, vamos nos unir. Às vezes eu sou um pouco assim dura quando eu falo, acontece alguma coisa, o povo de Deus, vocês precisam se unir, gente. Sabe por que Esther conseguiu? É porque o povo estava unido. Talvez eu fico indignada quando eu vejo o povo de Deus que não se une em prol de alguma causa. Eu fico assim, eu digo, mulher, quando uma mulher vem apontar o dedo para outra mulher, eu digo, não aponta, ora, cadê a sororidade? Cadê isso? Então, assim, a gente tem que trabalhar cada vez mais. Esses grupos de autoajuda, eles são muito bons.
porque assim, a mulher ela desabafa melhor com outra mulher. Isso aí a gente discutimos na outra live com a pastora Carla. A mulher fica mais à vontade, porque ela se entende, tem isso também. Nós temos também que vigiar, ser sábio, quando vem um homem ou com mulher com problema, saber lidar. E eu não atendo homens, em particular, com problemas. Assim, não, isso aí é de mim mesmo, eu encaminho, eu digo, não, ali tem um É obreiro, sábio, é sábio. tem o pastor. Exatamente. Aí a gente até brinca, eu digo assim, vigia. É sábio Vigia tanto porque... quanto é sábio ao homem não atender mulheres em particular. Sim, sim, Faz tem tudo parte isso. do processo. Faz parte do aconselhamento pastoral saber esses detalhes. Exatamente. E olha, mulheres, continuem firmes, porque a mulher, ela não precisa, a mulher virtuosa, ela não precisa necessariamente dizer eu sou, eu faço, porque o seu caráter, o seu comportamento é que vai dizer por ela. São as pessoas que vão dizer, as pessoas que vão dizer, olha, aquela mulher realmente, ela é uma mulher sábia. Então, ela tem mulheres virtuosas, muitas que são quietas. Ela diz, eu sou tímida, mas, gente, quando elas começam a dar uma mensagem, uma palavra, uma pregação, é estrondoso. É maravilhoso. Pois é, esse papo está super, né, animado, super bom, mas infelizmente já acabou nosso tempo. E pastor Ricardo, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aí querendo fazer outra live, a gente programa. A nossa próxima live vai ser com uma grande amiga minha, uma cantora, Keila Aluno, e nós vamos falar também sobre escolhas de mulheres que elas conseguem influenciar outras mulheres. A minha escolha, ela pode sim outra. Então eu tenho também, às vezes, nós como mulheres, nós somos espelho. Eu lembro que quando pela primeira vez alguém dizia assim, eu me inspiro em você, eu tinha 20 e poucos anos, eu disse, mas eu nem sou Jurássica ainda, para ter gente se inspirar. Desde quando é novo, a gente tem aquela ideia, né? Aí eu disse, meu Deus, e agora? Eu tenho que me policiar mais. Então, assim, e a gente vai evoluindo. E hoje a gente vê com maturidade, né? Tudo que já passou, graças a Deus, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Verdade. A gente só saber administrar. Então, mais uma vez, obrigado, gente. Imagina, foi um prazer. Eu desejo um domingo abençoado. Que Deus, eu quero mandar os parabéns, que amanhã é aniversário do pastor, lá da congregação São Miguel, nós vamos estar lá com ele. E já nós estamos começando a preparar, nós vamos ter aí um treinamento de mulheres líderes online, pastor. E a Bia, você sabe que faz parte de um deles, está preparando aí já para a mulherada os tópicos todinhos. Bem, bacana. Todo dia. Se eu puder, tiver ao meu alcance. Sim. E quem quiser participar, a gente me manda no privado, porque eu estou fazendo um grupo já para estar selecionando as mulheres que vão participar desse treinamento. Nós vamos ter primeiro presencial e depois online. Que Deus abençoe grandemente vocês, porque eu falo para caramba, se eu não parar, eu não paro mais. Boa noite, fique na paz de Deus. Boa noite. Marcinelli, se salvar esse vídeo, manda para mim, para eu poder divulgar lá no canal. Aí eu aproveito e divulgo também o teu trabalho lá. Tá bom? Manda o vídeo pra gente. Queridos, Deus abençoe grandemente. Amém. Fiquem com todos. Até a próxima. Até.